contar é o seguinte, que estávamos lá no nosso time, a gente tem um momento que a gente troca, compartilha conhecimento e tudo mais, que é um dojo que a gente faz, e a Clara que trouxe o tema. E daí ela trouxe essa parada, e eu fiquei lendo o texto assim. O texto, gente, a gente não vai compartilhar o texto com vocês. Já vou antecipar aqui, vocês vão ter que ficar imaginando, porque o texto, ele é muito machista. Ele é muito machista, ele trata a mulher como objeto no texto, e eu vou deixar vocês sem precisar passar por essa experiência de um texto. Mas ele traz as coisas que a gente vai discutir aqui hoje. Ele traz essa parada de falácia. E daí na hora eu lembro do Rafa, e na hora eu lembrei do Love the Problem, e na hora eu pensei, claro, a gente precisa conversar disso lá no Love the Problem, acho que dá muito papo bom. E é isso, e aqui estamos, e é assim que começa esse Love the Problem. Pode soltar a vinheta, Léo, que a gente já vai. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Mas aqui está ele, vocês já ouviram falar, já vou apresentar ele, porque eu quero apresentar ela. Ela que foi a pessoa que trouxe o tema e que eu fiquei muito curioso de saber essa parte da vida dela que eu não sabia. E, enfim, tá aqui. Clara, muito bem-vinda, Clara. Oi, gente, muito obrigada. Tô muito feliz de estar de volta aqui e com vocês, né, pra falar de uma coisa que também é desafiadora pra mim, né. Essa parte da minha história aconteceu há um tempinho, então eu sou graduada em filosofia. E aí, enfim, fui pro mundo, né, de produtos e agilidade, e eu falei assim, por que não algumas coisas a gente vê na filosofia, que é a história do mundo, né, um livro do mundo aí, trazer pro nosso dia a dia e contextualizar algumas coisas. E aí, nesse espaço que a gente tava super aberto, né, de trazer pro time algum conteúdo, eu falei assim, vou levar sobre falácias e vamos ver o que vai acontecer, como que vai ser a reação de todo mundo e ver se dá certo, né. E foi mais ou menos assim. E nisso o Panda já saiu do dia me chamando pro podcast. Foi muito legal. É isso. E ele foi a pessoa que eu mandei esse texto. Foi a única pessoa que eu mandei e mandei com uma mensagem. Gatilho, esse texto é machista. Foi essa mensagem que eu mandei antes de mandar o link do texto. E está aqui com a gente ele, Rafael Albino. E aí, galera. Bom, primeira satisfação de estar aqui em mais um episódio do Love the Problem. E tá sendo muito massa pra falar sobre temas diversos. Aí quando o Panda me mandou, aí eu sempre coloco muito carinho, assim, as coisas que o Panda compartilha comigo, né? Aí ele deu esse disclaimer, aí eu falei assim, putz, né? Aí veio um pouco da voz do julgamento aqui, assim, ou do cinismo, falando assim, será que é machista mesmo, né? Tipo, colocando aquela... Aí eu falei assim, caraca, eu li, tipo, 3 parágrafos, eu falei, não, vamos dar um frame na mente aqui, assim, porque não dá, tem que dar uma abstraída, assim. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas o tema, eu achei ele muito, assim, né, toda essa lógica por trás das falácias, assim, muito interessantes, e aí, na hora, eu fiquei tentando me conectar com as coisas, tipo, com o dia que eu tinha vivido, antes de ter lido o texto, assim. Aí eu falei, caraca, que falácia será que eu interagi nesse dia e tal, enfim. Aí foi isso, assim, que bateu a parte da leitura. Eu acho que é bem isso, eu acho que você trouxe bem um ponto, Rafa. Quando a Clara compartilhou, Clarinha, eu achei, tipo, você trouxe o disclaimer do texto mesmo, você falou que tinha, né, essa parada, mas o conteúdo que a gente consegue filtrar ali, por trás desse texto complexo de machismo, tangibiliza muito essa parada de falácia, um conceito que pra mim não era comum, assim, né? Então se a Clara só me explicasse, eu ia ficar tipo, tá bom, grandes coisas, não sei o que fazer com isso, né? Mas aí o texto traz essa parada da vida real, né? Isso que o Rafa falou, acho que foi a mesma coisa que eu fiz. Cada parágrafo que ia passando, ia dando nome de uma falácia nova, eu ia percorrendo a minha mente do tipo, quando eu usei ou quando usaram comigo dessa falácia, né? Então acho que, Clara, você escolheu muito, muito bem o texto pra conseguir trazer o assunto, assim, em que, então, um assunto amplo, complexo de uma disciplina que não é minha, do dia a dia, assim, eu acho que eu consegui usar daquilo ali pra me apoiar e entender um pouco mais. A gente vai deixar vocês, todos e todas, bem curiosas e curiosos com esse texto, porque a gente, de fato, não vai compartilhar. Já avisei que vai dar merda isso. Mas a gente vai tentar trazer alguns pontos aqui. A gente vai criar o nosso próprio texto aqui, né? A gente vai conectar a falácia com a nossa realidade. Acho que é esse o ponto, né? Que no final foi o ponto que eu trouxe lá no nosso encontro, né? E aí, no nosso dia a dia, dentro da agilidade, dentro das empresas, o quão presente está essas falácias e até que ponto a gente consegue identificar. E a gente faz esse texto novo aqui, sem machismo, e aí a galera aprende junto. Aí sim, amei esse convite, claro. Eu acho que esse é o caminho.
E pra começar, a gente já falou, né, a palavra várias vezes. A palavra do papo de hoje é falácia. Mas o que significa, assim? Claro, você pode ajudar a gente com um conceito rápido, superficial. Enfim, a gente não quer a super conceito, né? Traga aquilo que você tem na sua mente do que é falácia. Você que é a pessoa que consegue trazer esse conceito pra gente aqui. Beleza, vou tentar ser objetiva aqui, mas para falar de falácia eu preciso falar também de um pouco de argumentos ou argumentação. Mas basicamente a falácia são erros de argumentação, né? Ou argumentos que dão enganosamente a impressão de ser verdadeiros, válidos ou corretos, mas eles não são. Então, a falácia nada mais é do que um argumento, um argumento que nos dá a impressão de estar ok, de estar correto, mas ele não é. E aí, para entender, né, o que é esse argumento e a validade desse argumento, o argumento nada mais é, na lógica, do que premissas seguidos de uma conclusão. Então, sempre em uma argumentação, né, vai ter premissas, duas ou mais, e uma conclusão. E aí, a falácia, ela é quando as premissas desse argumento, elas estão erradas ou só a conclusão está verdadeira, né? A conclusão, ela está ok, mas as premissas ali não são verdades. O conteúdo do que está nessas frases ali não são verdadeiras. E por isso que ela tem uma cara muito de argumento, mas na real não é verdade, né? Então, quando a gente fala que a gente aconteceu e a gente nem percebeu, é porque passa muito despercebidamente, a gente leva isso como uma argumentação na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas basicamente é isso. Sim, e daí traz a parada do que eu acho que tem dois pontos aqui, né? O argumento e a conclusão. Acho que essas duas coisas são importantes pra gente assentar no nosso papo aqui. Porque a falácia tá relacionada com esse viés da argumentação, né? Então ela surge ou a gente percebe elas no momento da argumentação. Então, quando a gente afirma coisas, conclui coisas, é que elas podem estar equivocadas, né, Clara? Então, essas coisas podem não fazer sentido, não ter uma relação tão direta assim. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa lembrar. A gente vive argumentações nosso dia inteiro. A gente tem conversas, e elas não são... Argumentações não são necessariamente debates, coisas super complexas. Às vezes são conversas simples, né? Eu e minha esposa, a gente argumenta um com o outro o dia inteiro, porque a gente fica conversando e a gente afirma coisas um pro outro, a gente conclui coisas um pro outro. Tipo, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, por isso que eu acho que o Rafa, quando eu trouxe aqui, ficou repensando o dia dele, porque provavelmente ele faz isso, assim como eu faço isso e você faz isso, né? Então, todo mundo faz isso, certo, Clara? Generalização apressada. Não sei se todo mundo faz isso. Eu estou usando aqui, ó, uma possível falácia de generalização apressada, porque eu tô falando que todos vocês ou todas vocês fazem isso. E pode não ser verdade, porque eu tô, né, fazendo aqui, partindo de um universo de 3 pessoas, eu, Clara e Rafa, talvez a minha esposa, 4 pessoas, e tô dizendo que todo mundo faz isso. Então aqui, ó, primeira falácia, vamos marcar, fazer o checklist. Depois no nosso backstage a gente coloca o checklist lá. Generalização apressada. E aí acho que dá pra gente trazer até, eu gosto muito dessa, e a gente usa muito, assim. Tem um exemplo que me aconteceu, acho que essas semanas atrás aí, que eu escutei alguém falando assim: eu conheci uma pessoa que ela usava safe, sabe safe? E essa pessoa não entendia nada de agilidade. E aí eu conheci uma outra pessoa e ela também usava safe e não entendia nada de agilidade. Portanto, todo mundo que usa safe não entende nada de agilidade. E eu falei, e aí, hein? Quantas pessoas já usaram essa argumentação, né? Total. E ela olha que louco, né? Eu vou construir outra argumentação que eu vi esses dias, assim, também, interagi esses dias. Foi muito assim... Olha, aqui nesse lugar, nesse ambiente, a agilidade funciona porque, afinal de contas, o modelo que foi proposto por mim, ele é muito bem embasado, ele é muito bem sustentado, ele tá muito bem organizado, assim. Então, é um pouco daquela perspectiva. É justamente por isso que a gente tá funcionando, não é mesmo? Né? Por isso que as coisas aqui fluem muito bem, não é mesmo? Aí eu olhei pra cara dessa pessoa, aí eu falei assim, tá funcionando, né? Que tá funcionando, assim, né? Que hipótese que tá sendo colocada aqui? Que fato que é esse que tá funcionando, assim, sabe? E aí eu lembrei automaticamente do texto, assim, né? A construção da hipótese contra o fato, assim. Aí eu falei, contrário ao fato, eu falei, então isso aqui tá com cara de falácia também, assim, né? Mas enfim, foi um outro também, claro, assim, que veio de insight pós a leitura do texto. Eu falei, será que eu falei isso já em algum momento, assim, né? E aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Hipótese contrária ao fato, é isso, Rafa? Exato, hipótese contrária ao fato, é isso. Mais um, Clique.
Vou marcando os nomes aqui, gente, do que a gente tá falando. É lógico que a gente tá trazendo algumas dessas falácias que a Clara compartilhou com a gente, só pra dar os exemplos pra vocês. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa aqui fazer uma pequena pausa, porque é o momento em que a gente tá falando já de como essas afirmações ou essas conclusões, ou esses argumentos estão colocados no nosso dia a dia. E aqui eu acho que não é um papo quanto a julgamento dos argumentos. Acho que não é essa a nossa intenção necessariamente aqui no nosso papo, porque as nossas conversas do dia a dia envolvem certezas, conclusões, coisas que a gente carrega e que a gente vai usar e faz parte do nosso dia a dia. Então não é que a vida é uma grande incerteza em que a gente vai fazer só perguntas, né? Porque se a gente, pra não ter falácia, né, claro, é fácil, é só não ter nenhuma conclusão. Então eu vou viver uma vida de perguntas, eu não corro nesse risco de cair numa falácia, né? Exatamente, eu acho que é olhar, de fato, o que explica a conclusão que a gente tem, né? Não, mais do que só olhar para a conclusão. Uhum. Acho que depois tem um comportamento, algo que a gente tende naturalmente a olhar muito para as conclusões e definições que a gente tem no dia a dia, ou espera das nossas conversas, né? Mais do que isso é olhar por o que veio antes, né? O que está justificando aquilo e questionar, né, de forma saudável, quais informações as pessoas ou a gente mesmo está colocando em jogo para conversar. Então, seja dentro da nossa casa, né, Panda, você deu aí o exemplo que conversa aí, mas seja no nosso dia a dia de trabalho. Quais informações eu tô levando antes de tomar uma conclusão, para de fato não ser talvez só a minha opinião, né, ou a minha afirmação ali, né, como que eu vou construir esse ambiente criticamente saudável entre todos e que essa conversa seja relevante pra gente construir seres pensantes e informações de fato que nos levam a algum lugar que seja saudável e que tenha uma conclusão boa pra todos, né? E uma parada que me chamou muita atenção quando você trouxe, Clara, foi que a gente questionar essas argumentações que a gente usa, ela toca num lugar meio dolorido às vezes, né? Que toca no lugar do ego, assim. Porque às vezes aquela conclusão que eu tenho fundamenta um pouco aquilo que eu acredito, a minha visão do mundo, assim. E quando alguém coloca em xeque essa minha conclusão, essa minha argumentação, pode ser uma coisa mais dolorida. Então, no próprio texto é isso, assim, né? Você vê que o momento em que as pessoas vão trazendo, dando nome pras falácias que a pessoa tá usando ali, a pessoa fica ofendida, assim, né? Porque é como se estivesse questionando a idoneidade da própria pessoa, né? E eu acho que aqui, gente, talvez seja um convite pra fazer um movimento, primeiro, individual, de você questionar as suas conclusões, as suas afirmações, pra ver se em algum momento você acaba não usando de alguma falácia, porque a falácia não é só consciente, né, Clarinha? Não é do tipo, eu estou optando por falar algo que não é verdadeiro. Algumas são coisas por falta de conhecimento, por ignorância, por uma falta de vivência. Então, não necessariamente elas têm uma má intenção quando elas surgem, né? Exatamente. E nem sempre a gente vai fazer deduções lógicas para entender se está falando uma falácia ou não, né? Mas é no sentido de trazer criticidade a uma conversa. O contrário, né? Quando alguém sobrepõe com uma argumentação, a gente refletir sobre os pontos e iniciar uma conversa em que todo mundo converja a algo que seja realmente fato ou válido ali, né? No final das contas, a gente está falando sobre validade das informações, né? Ou se é verdadeiro. Então, trabalhar com... Não é sempre que a gente vai ficar fazendo as deduções lógicas, mas, claro, que sempre argumentações e os pontos de contrapartida colaboram muito a gente chegar à validade ou não de uma argumentação. Que massa. Isso, e acho isso muito doido, porque, assim, eu vou tentar fazer algumas conexões, inclusive com alguns episódios do Love the Problem, que eu acho que vão ajudar a galera, assim, pelo menos o que me emergiu aqui dessas escutas aqui que a gente tá tendo dessa troca. A primeira é, acho que um episódio até recente falando sobre comunicação não violenta e uma perspectiva de necessidades, assim. E aí, quando eu escutei esse episódio, me bateu muito eu até tô pegando meu caderninho aqui de anotações de terapia, que me pegou muito um tema de discussão na terapia, que foi como a gente pode usar a arrogância como sendo um instrumento de uma necessidade não atendida. Então, é mais ou menos assim, como eu não sou capaz de fazer isso? Eu não posso falhar. Às vezes eu vou fracassar, mas isso, assim, eu não admito fracasso e coisas do tipo, né? E aí, por que eu tô trazendo essa perspectiva? E aí, esse episódio do Love the Problem, ele bateu muito nisso, né? Assim, deixar à tona as necessidades, tentar de alguma forma fazer com que na fala isso fique explícito para que a outra pessoa ela possa
possa entender isso e a comunicação ela fluir de um jeito mais objetivo e até mesmo mais empático e conectado. Aí vem um segundo ponto aqui, que é a definição que a Clarinha trouxe da falácia, né? Que é essas premissas, assim, dentro da argumentação, que essas premissas, elas têm alguns problemas ali, assim, né? E aí, o porquê que a gente, às vezes, tenta ficar embutindo essas premissas? Será que é pra reforçar aquilo que está por trás das nossas crenças ou do jeito que a gente interpreta a realidade? E aí a gente, literalmente, quer dar um jeitinho pra poder levar o nosso argumento adiante, né? E convencer as outras pessoas. E aí fala assim, tá vendo? É isso mesmo que tá acontecendo aqui e tudo mais. E aí, eu queria conectar com uma outra discussão que eu tava escutando, até mesmo dentro do xadrez corporativo, que tem sido bem interessante, assim, acompanhar esse projeto, né, em paralelo, assim, que é um pouco de todo esse movimento de mudança, né? Então, assim, a reflexão que eu fiquei fazendo ao escutar os cases do xadrez foi justamente de o quanto, para que a mudança aconteça, nós não embutimos elementos ou falácias, assim. E aí eu quero deixar essa pergunta pra vocês aqui, porque vocês estão vivendo como consultoras e consultores aí, e aí vocês podem melhor do que eu dizer, né, como que vocês têm observado essas falácias dentro dos ambientes, certo? Então, deixa aqui os meus links, aqui com 2, né, conteúdos aqui do Love the Problem. Cara, boa pergunta, Rafa. Gente, este episódio está com 0 script. Não sei. Tá? Só pra ficar claro aqui, ó, tudo que tá rolando aqui tá emergindo nesse papo, porque a gente falou, ó, vamos falar sobre falácias, e o ponto de partida é todo mundo leu esse mesmo texto. A Clara tem muito mais conteúdo sobre falácia que eu e o Rafa, mas o ponto de partida é exatamente esse. E, Rafa, você trouxe pra mim uma parada que pode ser um paradigma que a gente vive nas organizações nesse papel como consultor, em que muitas vezes... E aqui, o consultor, não só a gente, como consultor da K21, pensando em empresas, quando você está em áreas mais cross, áreas que atuam como uma forma de consultoria interna e tudo mais, isso pode acontecer. Eu acho que pode ser muito comum nesse tipo de trabalho. Que é as pessoas esperarem que você tenha resposta. E o fato das pessoas esperarem que você tenha resposta já é uma premissa de que você tem essa conclusão. E toda vez que você vai para esse papo, você tem que ter argumentações ou conclusões. E daí isso pode ser uma cilada pra gente acabar caindo em algumas falácias. Porque a gente pode criar algumas dessas argumentações que não são tão consistentes assim. Porque não tem como eu, por exemplo, Panda, ter passado por um espectro tão geral de vivência dentro das organizações e tudo mais, de tantos contextos tão específicos em que eu consiga ter uma conclusão tão direta, né? Para aquela realidade da pessoa que tá me perguntando. Então talvez isso possa fazer com que a gente acabe caindo um pouco em algumas falácias, assim, na nossa argumentação. E daí também isso serve para pessoas que estão num processo como agentes de mudança dentro das organizações também, né? Pensa aí, agilistas que ouvem a gente, galera de produto, galera que tem um viés mais de processo, um viés mais organizacional e tudo mais. Muitas vezes, quando esperam de você uma conclusão, saiba que pode ser uma cilada. A gente pode acabar caindo em algumas dessas falácias, assim, né? E eu acho que pra mim esse foi tá sendo um gatilho interessante, Rafa, porque eu comecei a olhar pra minha atuação do tipo, beleza, se eu estou na expectativa de trazer uma conclusão pra alguém, eu talvez preciso revisitar esse meu argumento, que pode ser que esse meu argumento, ele não é uma argumentação válida no olhar da lógica, assim, e talvez eu precise usar isso de outra forma, não concluir. Talvez eu tenha que perguntar mais, talvez eu tenha que entender mais, talvez eu tenha que explorar mais do que simplesmente dar uma resposta, sabe? Então, eu tô nessa balança, assim, no meu momento. Depois que a Clara arremessou esse conteúdo sobre falácias na minha mente, eu tô nesse momento, assim. Eu acho que é um bom ponto, né? Você falou acho que quando eu penso que eu tenho que levar a conclusão, talvez eu tenha que perguntar mais. E às vezes, perguntando, a gente leva a própria pessoa ou quem espera uma resposta a ter a própria resposta, né? Então, com as perguntas e conduzindo as perguntas corretas e trazendo isso nas conversas, a gente consegue fazer com que essas pessoas mesmo que estão procurando essas respostas achem elas ou acabem encontrando elas no próprio discurso. Que isso é muito legal também, né? Fazer esse questionamento e trazer pro racional o perguntar, né? Porque nem sempre a gente precisa chegar com algo pronto e, enfim, com um pitch pronto ali e já com uma conclusão de tudo que vai acontecer. A gente pode perguntar, a gente pode também analisar o que a gente está levando como argumentação e fazer uma construção um pouco conjunta. E aí eu acho isso tão interessante, porque
porque nos leva para uma posição de fazer boas perguntas, né? E isso, eu acho isso muito incrível, assim, porque ao mesmo tempo, quando a gente tá nessa aceleração de ter essas respostas, de ter as soluções de prateleira, assim, né, que eu costumo dizer, que vem aqui, instale cultura na minha organização, traga o raio esquadificador e transforme tudo aqui no modelo Spotify, faça com que o Safe seja implementado em 3 meses e tenha uma esteira ágil, enfim, né, tô colocando aqui várias termos falaciosos, assim, pra justamente, de alguma forma, nos levar pra posição mesmo de questionar e construir e fazer. Eu adorei isso, claro, assim, porque eu até anotei aqui, né, como fazer com que as pessoas, elas consigam chegar às conclusões através das perguntas, assim, e acho que esse tem sido um exercício que eu tenho me feito diariamente, que é, quantas perguntas eu fiz ao longo do dia? Porque se eu percebo que aquele dia que eu tô cansado, é aquele dia que eu sinto que eu falei demais. Falando. E é justamente o dia em que eu não dei espaço pra questionar aquilo que tá acontecendo, assim, né? Então, acho que isso deixa o dia tão mais leve, assim, as interações tão mais leves quando nós introduzimos perguntas, ou não, pode deixar mais leve, que enfim, acho que pra mim ficou marcado aqui o meu post-itzinho. Quanto eu estou perguntando no dia de hoje aqui. Inclusive, ó, dando nome aqui, eu fiz um pouco de tarefa de casa aqui, Clara. Esse argumento, tipo, só você vai ficar de fora, Rafa, tá todo mundo fazendo aí, todo mundo transformando, só você vai ficar de fora. Apelo ao povo, tem um nome em latim que eu não ouso dizer, porque eu não consigo falar uma palavra de latim. Ou vocês querem que eu me exponha aqui? Por favor. Argumentum ad populum. Porcaria, hein? Aí, ó, apelo ao povo. Esse é uma falácia, né? Só você vai ficar pra trás? Um monte de argumento de venda é baseado nessa falácia, assim, né? Tipo, tá todo mundo fazendo, só você que não? Pô, isso aqui deu certo pra não sei quantos % das empresas. Pô, você vai ficar de fora dessa, né? Tá aí uma falácia, inclusive. Vamos marcar. Toda vez que eu lembrar de uma, eu vou marcar aqui. Isso aí. Gostei do latim aí, mandou bem. Muito obrigado. E exatamente, eu vejo muito isso, né? Porque tais empresas estão fazendo tal coisa, o próprio... A gente comentou esses dias, Panda, a gente falou sobre OKRs, né? Que as empresas estão vendo todas as empresas usando e chegando a resultados, vamos usar aqui também? E aí pega e acha que vai ali, né, colocar como o Rafa trouxe, e na verdade é um pouquinho mais do que isso tudo, né? Não é só tantas empresas usando, tantas pessoas fazendo isso, né? Tais pessoas preferem tal coisa e aí no final das contas a gente faz porque uma parte usa ou faz também, né? Ou se promove de alguma forma. Cara, e daí aqui, ó, claro, você me lembrou de um que eu acho que esse faz parte do dia a dia. Aqui eu vou usar uma generalização, então já sei, vou usar de uma generalização aqui, porque essa pra mim parece ser muito comum. Eu queria saber o quanto vocês ouvem dessa, que é a falsa causalidade. Causa, né? Essa relação de fato, né? Que, sabe o Mick Jagger? Todo mundo fala que o Mick Jagger é o pé frio lá, não é? Que o Mick Jagger bota a camisa do time, aquele time não ganha e tal, a seleção não ganha, não sei o quê. Então todo mundo fala, pô, o Mick Jagger não pode botar a camisa, né? É a causalidade disso, essa falsa causalidade. E quando a gente faz uma afirmação tipo essa, que a Clara trouxe do OKR, por exemplo, né? Pô, é só usar o OKR que o resultado vai acontecer. E isso é uma falsa causalidade, porque tem um monte de outras coisas que envolvem o movimento de transformação de uma organização que leva ela a obter bons resultados. Não é o uso de uma coisa que vai gerar isso, que vai causar isso. Então, isso é uma parada que tem muito no nosso meio. Acontece bastante essa relação de causa e efeito direta, assim, que parece ser verdadeira, mas ela não é necessariamente verdadeira, né? Não é à toa que a gente fala muito de system thinking, né? Que a gente fala aqueles diagramas de loop causal, quando a gente analisa os sistemas e tudo mais, porque já é um começo da consciência de que essa relação causal não é direta. Então, é uma parada que tá, pra mim, no dia a dia, assim, das nossas transformações, do que a gente vive nas organizações, surgirem essas falsas causalidades. Aí, mais um. E aí é interessante porque entra também na generalização não qualificada, né? Porque quando a gente coloca dentro dessa perspectiva de simplificar um resultado para um modelo, sem considerar contexto, sem considerar todas essas conexões entre os elementos até, e isso que eu acho o mais, acho que enriquecedor de tudo quando a gente pensa em organismos vivos e nós olhamos para as organizações dentro desse espectro, assim. Todo
corpo, ou todo ser humano, ele tem as suas individualidades, tem o seu jeito de interpretar o mundo, tem as suas crenças, tem as suas referências, e o mesmo exercício, aí trazendo agora um pouco pro lado, né, de desenvolvimento de musculatura, que a gente pode fazer esse paralelo com as musculaturas organizacionais, o mesmo tipo de exercício, com o mesmo método, ele vai gerar um efeito distinto naquele corpo, porque só aquela configuração individual tem todas as suas propriedades ali que caracterizam ela, e as organizações é muito assim, e isso é tão, né, extrapolando ainda mais, que quando a gente consegue entender essas individualidades, não é que a gente vai ignorar o método ou a gente vai ignorar o exercício. A gente, né, tipo, aquilo lá, de alguma forma, cientificamente foi provado que é efetivo e tudo mais. Só que o feedback que o exercício traz a partir do momento que a gente coloca ele em prática, ele tem que ser interpretado. E aí, pra mim, vem esse lance do questionamento das falácias aqui. Quando uma falácia ela é colocada ali, ou ela é identificada, vem muito essa nossa consciência de questionar aquela falácia, e através de qual argumento que nós estamos questionando? É através de um feedback real, que é a evidência que a gente tá vendo ali, ó. Colocamos o OKR aqui, né? Tipo, puta, não tá funcionando. O primeiro ciclo não funcionou, o segundo ciclo não funcionou, o terceiro ciclo... Ou é do tipo, não, porque lá na empresa XPTO, né, o OKR funciona lindamente. E aí, enfim, vem todas as falácias. Porque na minha outra experiência, OKRs funcionou lindamente, tarará. Enfim, então, só acho que, né, conectando com vários temas, assim, essa percepção com relação a ambiente, e aí eu tava até lendo, não sei onde que foi, sobre o quanto os sistemas eles estão sentindo, né? Então, quanto que a gente tá sentindo as informações que estão acontecendo dentro dos sistemas organizacionais. Isso acho que passa por esse processo de interpretação e identificação de falácias, assim, mas enfim, são questões, assim, pra deixar a galera pensando um pouco. Boa, e aí quando a gente fala também, né, você trouxe outro aí, Pandinha, generalização não qualificada, né? Pra gente colocar lá na listinha. Muito bom. Mas isso. Quando você fala de verificar, né, de como a gente tá trazendo tanto feedback quanto o que a gente tá colocando pra ver a validade do argumento, né, se não é uma falácia. E aí entra coisas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, experimentação, observação, entrevista, levantamentos, olhar os dados, observar dados históricos ou um pouco da história. Isso entra como uma evidência a ser colocada na argumentação pra gente torná-la de fato, né, ver se tem a consistência e a validade de um argumento e se a gente não tá caindo nessas falácias. Então, por isso que é muito mais olhar para as premissas e não só a conclusão, e aí trazer no peso dessas premissas algumas coisas do nosso dia a dia que a gente tem escutado bastante, a gente provoca bastante a se fazer. Então, pesquisas e trazer essas experimentações e fatos ali, e evidências de fato que comprovam o que a gente está propondo. Perfeito. Claro, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Como a gente consegue questionar essas premissas, assim, né? Que dicas que você daria pra questionar premissas, assim? Acho que essa é uma ótima... Boa, difícil validar um argumento, mas assim, eu acho que alguns passos mais assim, que cabem no dia a dia, sabe? Se é impossível ou improvável que essas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, é uma. Então, se a premissa ali é verdadeira e a conclusão falsa, é um indício. E as premissas são plausíveis mais que a conclusão, né? Se sim, ali, beleza. A gente tem uma argumentação. Se a gente tem uma falha, por exemplo, se as premissas não são tão plausíveis quanto a conclusão, a gente pode ter um indício de falácia, né? Teve uma coisa que aconteceu comigo, gente. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava tentando contar ela de uma forma em que trouxesse o nome dessa outra falácia aqui, que é o apelo à autoridade. Vocês querem o latim de novo? Por favor. Com certeza. Tá bom, vamos lá, de novo. Argumentum advercundiam. Aí, é isso. Apelo à autoridade. Eu me lembrei na hora de uma discussão que eu tive. Não é uma discussão, de fato, né? É difícil pensar nisso como discussão, assim. Porque eu fiz um estudo num equipamento na indústria que eu trabalhava. Vou contar o cenário. Estava eu, engenheiro químico, engenheiro de produção, lá no chão de fábrica. O engenheiro Antônio, que eu já contei a história pra vocês aqui, que hoje em dia é o Panda. Mas ele tava lá. Tinha um problema que acontecia de mistura de um material. Então precisava, método científico aí, uma das formas da gente conseguir explorar isso, né? Então, tipo, no lugar de eu afirmar alguma coisa, eu queria
criei uma hipótese e falei, pode ser que a gente tenha um problema na configuração desse equipamento, que gera, a minha hipótese era que gerava uma mistura inadequada dos materiais, né? Então essa foi a minha hipótese que eu fui testar, método científico, uma das formas de a gente conseguir trabalhar nessas questões aqui. Então eu fui lá, coletei várias amostras em tempos diferentes, fiz um estudo, analisei o perfil de cada um dos materiais que eu estava analisando, blá, blá, blá. No fim das contas eu tinha lá um estudo que mostrava que a configuração do equipamento gerava resultados diferentes no perfil dele na horizontal, assim, de ponta a ponta, assim, né? Imagine uma grande batedeira e que ela, de uma ponta, dava um resultado, na outra ponta dava outro. Então eu falei, eu tinha essa hipótese, então eu fiz esse estudo, blá, 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 tinha lá meus dados, gráficos, informações, falava, gente, nós temos esse problema de configuração, a gente precisa melhorar esses equipamentos para que isso se torne mais homogêneo, que não exista essa diferença. O meu chefe, na época, o meu diretor, falou assim, tudo bem, tô vendo seus resultados, mas não é assim que acontece. E daí eu fiquei, gente, ali, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu congelei, eu falei, eu não tenho o que fazer a partir desta afirmação, porque ele simplesmente usou da autoridade dele, no caso, pra dizer que não era, que o que eu tava falando não era uma verdade, assim. E é bem o que a Clara trouxe, meus argumentos eram totalmente contrários à conclusão que ele levantou, assim. É como se ele pegasse os meus argumentos e a conclusão que ele encaixou aqui não fazia sentido nenhum. E daí eu fiquei, tipo, o que eu posso argumentar e seguir numa discussão com viés lógico com o cara que acabou de apelar pra autoridade dele e simplesmente falou, não, eu sou o diretor disso aqui, eu sei que não é assim que acontece. Ele falou, eu já fiz vários desses equipamentos na minha vida inteira, não é assim que acontece, né? Porque daí esse argumento comigo começou, né? Começou, assim, de uma forma muito de sopetão, mas se eu fosse explorar com ele, ele ia começar a trazer esses pontos. Ah, mas eu já fiz 30 desses na minha vida toda, sabe? Tipo, não é assim. E eu nem ia simplesmente não ter o que trazer pro cara, porque ele tava usando dessa falácia, assim, do tipo, eu sou autoridade nisso, eu tenho muito mais experiência que você, esses dados, essa coleta, essa hipótese que você testou, validou e tudo mais, tá descartada, não faz sentido, né? Então eu vivi com essa e, gente, eu vou dizer pra vocês, naquela época, eu acho que hoje em dia eu tenho mais habilidade de argumentação e de conversa, de exploração, que eu acho que eu poderia seguir essa conversa com ele por mais tempo, assim. Mas naquele momento eu parei, eu simplesmente fechei meu computador, fechei meus gráficos, meus relatórios, estava muito bonito, gente, inclusive, eu me orgulho muito de ter feito aquela análise, foi muito boa, bem conclusiva, inclusive, nossa, podia ter gerado várias melhorias lá, eu guardei e levei embora, porque naquele momento eu não tinha nem capacidade, né, de trazer essa argumentação. Acho que hoje em dia, com tudo que eu já vivenciei aqui, com as coisas que eu aprendo, com as pessoas que eu troco, eu acho que hoje em dia teria um pouco mais de soft skill, talvez, aí, pra argumentar com o cara e trazer um pouco mais de conversa. Mas eu acho que pra mim, o coração desse papo tá sendo isso, assim. Tipo, quando a gente identifica uma possível falácia, talvez seja um convite pra conversa. Talvez seja um convite pra gente explorar o que tá sendo trazido naquele ponto ali. Então, eu, por exemplo, perdi esse convite, né? O cara trouxe aquela falácia e eu podia ter usado dela como um convite pra conversa, mas eu não sabia fazer isso. Hoje em dia, eu acho que talvez eu saberia fazer. E questionar, né? Talvez questionar a pessoa ali, né? Por mais que fluísse pra alguns ainda pela autoridade, né? Porque eu sou autoridade aqui e é isso, de fato foi algo que pode levar a uma discussão ou a gente quebrar alguns paradigmas ali, né? Com certeza. Tem uma falácia que eu queria compartilhar com vocês, assim, que quando eu tava lendo o texto, eu achei ela foi muito bacana nomear isso, assim, né? Que é a do envenenar o poço, assim. Eu achei ela bem interessante, porque, assim, eu vou trazer um pouco da perspectiva, né? A minha interpretação dessa falácia foi, eu vou colocar uma série de, assim, criar toda uma narrativa pra dizer que tem uma coisa muito ruim ali, ou que aquele ambiente ele é muito ruim, ou que aquele método ele é muito ruim, enfim, né? Literalmente, eu vou embutir uma série de possibilidades de vieses em cima daquele argumento que eu tô criando, assim, né? E aí, o envenenar pode gerar um pouco daquele lado do negativo, né? Pô, tô envenenando, tal, assim, né? Envenenar, matar, enfim, né? Sei lá, foi um pouco do que bateu na minha mente quando eu li, assim, o nome. Mas um exemplo muito explícito é quando a gente escuta as pessoas falando o seguinte: isso aqui não vai funcionar, não. Porque, assim, eu já tô aqui há uns 15 anos e já tentaram, já veio a consultoria A, a empresa B, a fulana C, o Beltrano D, e não sei o que. Ó, aqui, rapaz, não funciona não, assim. E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que, né, isso é um tipo de envenenamento, né? Tipo, né, e aí, enfim, eu queria trazer um pouquinho pra vocês, porque me chamou muita atenção essa falácia. Cara, pra mim faz bastante sentido. Quer ver uma parada que é muito interessante? Pra mim, que tem nesse contexto de envenenar o poço, por exemplo. A gente já usou o exemplo, né? A gente falou do safe agora há pouco, assim, né? No comecinho e tudo mais. Eu ouvi muito disso, né? Ah, mas o safe, muita piada sobre o safe, blá, 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 blá. Eu comecei, depois de um tempo, ignorar essa informação na minha mente
porque eu nunca estudei safe. Então, pra mim, isso já tá envenenado. A partir do momento que eu for estudar safe, eu tenho certeza que todos esses vieses vão surgir. Eu optei até o momento por não estudar, isso faz parte dos conteúdos que eu não explorei ainda, assim, né? Mas eu já sei que eu vou chegar nele e já vai ter um monte de vieses, assim, sabe? Então, já tá envenenado. Tá, algumas coisas que a galera falou fazem sentido, são argumentos válidos, né? Não são falácias? Talvez sim, mas muitos deles foram tão superficiais, Rafa, que pra mim entra nesse contexto que você trouxe do envenenar o poço. Porque até pode ser que por trás disso, que essa pessoa que você criou a historinha agora falou, tenham alguns argumentos válidos. Só que ele tá numa camada onde esses argumentos não são explorados. E é aqui que eu acho que vale um momento de exploração, assim, que é do tipo, mas tem muita gente aqui que não dá, que não vai dar ouvidos pra vocês. Fala, beleza, quem que são essas pessoas? Me ajuda. Em qual área? De qual área que é? Que time que é? Qual é a dificuldade? Por que essas pessoas não vão me dar ouvidos? Em vez de a gente simplesmente aceitar que esse terreno, né, o poço tá envenenado aqui, tentar, porque pode ser que por trás disso a pessoa tenha algum argumento. Então eu vou explorar quais são as premissas que essa pessoa tá usando, né? Porque dali a gente pode identificar que talvez algumas premissas são verdadeiras, algumas são falsas e talvez a gente tenha que desassociar essas coisas da conclusão. Então, agora, depois que a Clara abriu meus olhos, gente, eu tô num universo paralelo agora das falácias. Porque daí eu quero explorar esse tema, eu quero saber, quero entender o argumento que a pessoa tá usando pra envenenar o poço e por quê, quais são as premissas, qual que é a conclusão que ela trouxe disso, né? O que fez ela chegar na conclusão. E falando dessas questões de falácia e tal, e todos os exemplos que a gente trouxe, tem uma coisa também que me faz pensar como as pessoas usam essas falácias para trazer algumas posições ou argumentações pessoais, sabe? Quanto a gente não usa esse tipo de argumentação para um discurso que não é tão legal, um discurso de discriminação ou não de não inclusão, né, das pessoas, né? Tem um outro nome que é argumento contra o homem, que também fala diretamente da gente não considerar uma ideia de uma pessoa porque ela tem uma característica ali ou algo que não que a gente não leva, né? Não entra dentro de uma padronização ou algo assim. E aí eu acho que a gente tende, em algumas formas, a usar essas falácias para isso. E aí também é um convite a gente conversar e quebrar esses tipos de argumentação e trazer conversas nesse sentido também. E Clara, pensando aqui, tipo, alto, esse tipo de... Você tem um exemplo de tipo, até para identificar essa falácia, assim? Tem um exemplo aqui, mas eu vou jogar. Por exemplo, olha, eu não vou considerar o que o Rafa fala porque ele é um bêbado, sei lá, tá bêbado o tempo todo. E aí eu coloco essas características e porque um dia você bebeu, sabe? Coloco uma característica dessa pessoa aqui em jogo. Não característica, né? Mas uma situação que aconteceu, um estado que aconteceu para colocar o argumento ou o posicionamento dessa pessoa em jogo. Interessantíssimo, interessantíssimo. E aí, olha que louco, né? Aí eu tô pensando muito aquela... Olha como isso bate com aquele lance da cultura do medo. É tipo assim, olha que tipo assim, pelo menos pra mim foi a conexão que eu fiz aqui, assim, né? Por quê? Imagina essa pessoa, ela recebeu esse tipo de argumentação ali, né? E ela interagiu com essa falácia. Você teve aquele comportamento. O que a pessoa literalmente vai fazer na vida? Ela não vai falar mais nada na vida. Ela, tipo, você vai demandar que ela colabore ali, do tipo, dá a sua opinião, fulano. Não, tipo, correr o risco aqui de, né, ser exposto aqui com esse tipo de falácia, assim, né? E, nossa, isso bateu muito, assim, porque... E é um antipadrão, principalmente quando a gente observa esse estímulo que a gente quer. Queremos escutar as opiniões de todas e todos. Somos aqui um ambiente diverso e inclusivo. Queremos, né? E aí, esse tipo de falácia do nada acaba emergindo ali, assim, lá. Caramba, nossa, eu fiquei aqui... Você não está vendo o Rafa Albino, mas ele está agitado. Ele está agitado com aqui, ó. E são gestos e mãos e pra cima. Ele tá agitado com esse pedaço da conversa. Caramba. E aí a gente chama, né, essas pessoas pra conversa e queremos ouvir o todo. Mas quando alguém fala, não, porque você não tem argumento suficiente, porque você é de tal área, por exemplo. É de uma área diferente daqui. Uma coisa que eu ouvi muito. Você não é uma conversa muito técnica. Você não entende muito de tecnologia, então, não. Já ouvi isso, sabe?
Então vamos à reunião de todo, retrospectiva de todo, mas a gente vai fazer algo mais técnico hoje, então você não entende tanto de tecnologia e tal. E isso me pegou bastante, daí eu fui lá e comecei a estudar muito tecnologia, até conseguir conversar com todo mundo. Então assim, a gente entra nesse ambiente de segurança mesmo, né? Que loucura isso, ó, outro episódio do Love the Problem aqui, ó, segurança psicológica, fica a dica aqui pra quem quiser escutar. O Rafa hoje, gente, ele tá aqui, o host, ele já falou dos episódios, falou do xadrez corporativo, só faltou falar do Conversas Difíceis, que saiu há pouco tempo, não sei se ele ouviu ainda, né, então teve Conversas Difíceis. Não, ainda não tive, tá na listinha, Pode ser aí, ó, Conversas Difíceis, a gente podia incluir um pedaço sobre isso, assim, né, como usar dessas falácias que a gente identifica pra ter boas conversas, ou pra ter conversas difíceis, né, porque em algum momento, essa falácia, que é essa parada, essa conclusão dada por verdadeira, pode se tornar uma conversa difícil, né? Do tipo, porque você vai questionar uma premissa, você vai questionar alguma coisa que a pessoa afirma, né? Então, normalmente isso sai de alguém, né? Você vai questionar o ego, que foi aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Isso bate nesse lugar do ego, assim. Mas por isso que é interessante esse olhar de o que compõe isso que forma a tal da falácia, né? Para que a gente possa usar de alavanca formas pra gente poder... Não é retrucar, né? É fazer com que a argumentação siga nesse caminho lógico. Que a conversa, o diálogo, o debate siga nesse caminho onde as coisas que estão sendo formuladas ali tem o sentido necessário que a gente precisa para que elas continuem, né? Então, se uma premissa é inválida, a gente precisa questionar essa premissa. Fala, beleza. Cara, vocês estão falando que o ambiente é para ouvir todo mundo. Então, isso é uma premissa, certo? Mas no momento que eu não sou técnico o suficiente para trazer um argumento, então, peraí, essa premissa não tá tão verdadeira, a gente precisa questionar. Então, peraí, a gente muda essa premissa ou a gente muda essa conclusão, né? O ambiente não é seguro para todo mundo, ou a premissa é tipo, beleza, o seu argumento é ouvido caso você tenha as características que a gente considera importantes, né? Que é vai expor alguma coisa que pode ferir o que as pessoas veem como premissas verdadeiras, e isso pode gerar uma conversa difícil. Então aí, o episódio Conversas Difíceis pra somar aí também, Rafa, na lista que você já tá trazendo. Vai estar tudo no backstage, k21.link/Love the Problem, vão ter algumas referências lá. Eu duvido que o Brunão, um abraço pra você, Brunão, faz essa função aí de trazer alguns conteúdos lá pro backstage, né, trazer algumas referências que a gente fala aqui e tudo mais. Então aí o Brunão talvez tá com um desafio novo nesse episódio, que é botar a lista das falácias. Aí, Brunão, isso é um desafio. Isso aí, se você conseguir essa façanha, vai ter um monte de coraçãozinho, ó. Pelo menos o meu, do Rafa e da Clara, você vai ganhar lá o coraçãozinho no nosso card. Então, fiquem de olho, gente. k21.link/Love the Problem. Sempre tem o card do episódio. Já tem o card da Clara e do Rafa lá. Vocês conseguem encontrar eles por lá, porque já passaram por aqui várias vezes. Então, tem mais colunas lá pra gente interagir. Se você não conhece o nosso backstage, é um bojo do Trello. Tem um monte de informação legal lá. Tem coisas pra gente conversar, interagir. Então, visitem o nosso backstage, tá bom? Queria saber, tem mais alguma falácia, assim? Alguma coisa que vocês vivenciaram ou vivenciam no dia a dia de vocês? E tem uma aqui que é perigosa. Eu acho que eu chego perto, eu bato nela várias vezes se eu não uso dela, assim, né? Porque eu gosto muito de fazer analogias. Eu gosto da história que tá por trás de uma possível analogia aqui, né? E uma das falácias é a falsa analogia. Então, do exemplo que a gente tem aqui, tipo, eu vivo fazendo comparações e analogias. E eu e o Lula, a gente fala muito disso, né? A gente estica uma analogia até ela arrebentar. Porque a analogia não é uma verdade, né? Ela é uma comparação, a gente tá comparando as duas coisas, assim, né? Então, sei lá, eu vou usar aqui a expressão que a gente usa, né? Do be like water, né? Seja como água, lá do Bruce Lee, né? Tem um vídeo dele muito legal, bem motivador e tudo mais. Seja como água, pra gente se moldar as coisas, percorrer o rio, desviar das pedras e tudo mais. Mas a gente não é água, né? Nós somos pessoas, né? Nossa matéria é bem mais rígida do que a água, assim. Então, mesmo que a intenção seja, né, ser como água, a gente não é água. Então, as analogias correm, eu acho que estão nesse risco, assim, de o quanto elas representam aquilo que a gente quer dizer, mas daí a gente ter consciência de que as analogias são uma história que a gente tá contando, e elas não são um fato, né? E o quanto a gente pode esticar essa analogia até ela arrebentar. Fala, não, a partir daqui essa analogia já não faz mais sentido. Eu acho que eu e o Lula, a gente brinca muito disso, assim. A gente pega uma analogia, a gente vai explorando ela até a hora que ela arrebenta. Ela fala, tá bom, acabou. A analogia daqui em diante, a gente tá forçando a barra. Ela não serve, ela serve pra representar esse pedacinho da história. Então, talvez as analogias, a gente corre um pouco desse risco, assim, toda vez que a gente
traz elas pra nossa argumentação, né? Porque elas podem estar baseadas em uma coisa que é falsa, porque ela é uma comparação, uma analogia. Ela não é o fato verdadeiro, assim, né? Tem o Dr. Feynman, se vocês não seguem no Twitter, assim, que é um perfil de um físico já falecido, um professor, que ele, assim, acho que é um dos grandes educadores que nós tivemos ali no começo do final do século passado, começo desse século que nós estamos. Ele fala muito a importância do poder das analogias quando você está ensinando alguma coisa. Isso acaba sendo muito importante, até para trazer dentro de uma linguagem acessível para as pessoas alguns conceitos que eles podem ser abstratos, complexos, enfim, que de alguma forma a analogia ela é uma ótima ferramenta para você impactar alguém e sensibilizar alguém. Aí, eu acho que esse ponto do Panda, para mim, ele é bem importante pra gente, né, ir até um ponto de questionar essas analogias, assim, porque às vezes a pessoa, né, ela consegue ter uma interpretação sobre aquilo que você tá querendo trazer que vai além da analogia. Então, né, acho que entra até um lado de julgar aqui, que é a incapacidade da pessoa dela conseguir entender um determinado tipo de conteúdo, e aí por isso a gente fica escondendo aquele conteúdo atrás da analogia, né? Então, acho que é muito honesto perguntar pras pessoas, do tipo assim, olha, o que você conhece desse assunto? X. Que a gente tá falando aqui. Eu escutei falar disso aqui, tarará, 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 tarará. Até que ponto você já aprofundou em cima desse tema que a gente tá discutindo? Olha, eu já vi isso e aquilo. E aí, a partir dessas perguntas, a gente vai também criando uma conexão com ali aquele ambiente e aquela pessoa e aquele repertório que ela tem, pra aí falar, opa, faz sentido usar analogia aqui. Então, tipo, pra tentar levar esse tipo de conteúdo não vai ser assim, né? É legal talvez até trazer a base que sustenta aquele conceito pra que você consiga se conectar com a pessoa e assim por diante. Então, acho que o ponto que eu queria trazer pra reflexão pra galera é cuidado com as analogias. Elas podem, às vezes, simplificar demais algumas coisas, e aí a gente já falou de uma falácia aqui, né, de simplificação, e eu acho que tem um pouco também daquela perspectiva dela pode perder o que é o poder dela em si, pelo simples fato das pessoas elas não simpatizarem com aquilo, ou então, acho que um exemplo muito claro que eu escutei foi a primeira vez que um grupo de pessoas falou assim, Albino, aqui nós só enxugamos gelo. Aí eu olhei pra cara das pessoas assim e falei, meu Deus do céu, o que é enxugar gelo? Aí, tipo assim, né, fiquei com aquela cara, tipo, né, e... Aí as pessoas, não, pô, aqui a gente lida com um monte de problema e coisa urgente e não sei o que, isso aqui lá. Falei, tá bom, então enxugar gelo significa isso e tal. Então acho que, né, o cuidado aqui, #cuidado com as analogias. E agora, Rafa, segundo que você trouxe, me lembrou de outra coisa. O quanto, na verdade, eu uso de analogia pela minha incapacidade de explicar uma coisa, sabe? Tipo, aquilo não é um domínio do que eu tenho pra falar, eu uso da analogia como simplesmente uma forma de explicar algo que nem eu sei explicar. Então esse foi, talvez não seja o tema de falácias aqui, gente, mas o que o Rafa falou me lembrou muito disso, assim, o quanto eu acabo usando analogias, porque eu não sei de fato explicar aquilo, e daí a analogia me parece um caminho mais fácil nessa explicação, assim, sabe? No lugar da minha voz do cinismo aqui, Rafa, do tipo, de falar eu não sei, né? De ser vulnerável e responder, tipo, eu não sei, eu uso uma analogia pra tentar explicar uma coisa que nem eu sei direito o que é ainda, assim, sabe? Eu acho que o assunto não é de falácias, mas no final das contas, né, tudo que a gente tem falado aqui é sobre ter pessoas críticas e pensantes, sabe? Que saiam da inércia e das coisas que chegam até a gente e de uma simples aceitação ou absorção de conteúdo, porque a gente é bombardeado de conteúdo o tempo todo, de pessoas conversando, de coisas que chegam até nós, mas trazer pessoas críticas e pensantes que questionam aquilo que chegam e absorvam o que de fato é realmente bom e necessário, né, para a mudança do nosso dia a dia. Perfeito. E isso conecta muito, Clarinha, com uma habilidade que eu falo que ela é a habilidade do mundo que a gente tem vivido, que é a filtragem. É a gente conseguir, ao mesmo tempo, fazer ali, né, criar bons parâmetros de filtro para também não ser bombardeado, né, por coisas que às vezes nós nem estamos prontos para absorvermos, assim, que isso vai deixando a gente mal, com ansiedade, coisas do tipo. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é super importante também, que é esse da gente conseguir fazer uma análise crítica em cima daquilo que a gente está recebendo também, né, e acho que não acreditar em coisas assim muito estáticas e que são dadas como verdadeiras, assim. Acho que pelo menos para mim eu tô
saindo muito desse episódio com essa perspectiva, assim, né? Questionar é importante, principalmente para que nós possamos construir novas realidades, assim, porque senão é muito fácil a gente cair naquele viés do status quo, que, tipo, e que isso, né, e aí as falácias, elas vão sendo reforçadas e vão ganhando cada vez mais poder, e elas vão, inclusive, se tornando mitos dentro das organizações, assim, e aí, enfim, aí pra quebrar isso vai ficar, dá-lhe mudança, dá-lhe, enfim, questionamentos. Cara, a gente brincou aqui hoje, foi bem divertido, acho que foi um episódio muito gostoso de gravar, assim, foi empolgante, e pra mim ele foi um grande convite, sabe? Eu acho que isso que você trouxe, claro, esse tema, começando lá dentro do nosso time lá na K21 e pra galera aqui agora, um convite pra esse olhar crítico e pra conversa, né? Pra conversa, pro debate. Então aí a sua formação em filosofia, que é uma dessas artes, né? Da gente conseguir debater, discutir, olhar, questionar o mundo e tudo mais. Pra mim esse tema veio muito nesse lugar, assim, do tipo, cara, vamos conversar sobre isso, né? Talvez essa conclusão tá um pouco precipitada, essas premissas não são tão válidas, vamos conversar sobre isso, vamos aproveitar, né? Porque esse é um material que a gente tem pra conseguir explorar o universo, assim, né? É esse material do debate, da conversa e tudo mais. Então, eu tô saindo desse episódio, assim, com essa empolgação, com a vontade de conversar sobre as coisas. Tipo, vamos falar sobre essa premissa, vamos falar sobre essa conclusão, vamos ver se isso faz sentido pro que a gente quer agora, se representa de fato uma verdade aqui nesse nosso contexto, na nossa situação e tudo mais. Então eu tô terminando esse episódio, assim, que a gente já tá chegando no final, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. Estamos chegando no final e eu tô terminando o episódio com essa energia, assim, do tipo, vamos conversar, gente, vamos conversar dessas coisas, sabe? Tipo, de botar na mesa, assim, sabe? Vamos conversar. Pô, Pandinha, eu também saio com um sentimento, assim, do convite a questionar, sabe? A questionar as coisas que são dadas à nossa volta, né? O que tá aqui, tudo isso, né? Que a gente falou de informação, que chega, o ambiente que a gente vive e como que a gente consegue transformar, né? Trazer consciência e criticidade aqui no nosso dia a dia também. E você, Rafa, como é que você sai desse nosso papo? Eu já trouxe aqui minhas perspectivas, perguntar mais, e escutar bastante, conseguir, acho que das minhas notas aqui, né, tomar muito cuidado com as premissas que nós criamos, a perspectiva de questionar a validade daquele argumento, a perspectiva de conseguir ter acesso a fontes que nos ajudem a refutar, talvez, aqueles argumentos que estão tão sólidos, assim, até coloquei uma ideia aqui de cuidado e quando a gente precisa buscar respostas muito rápidas, assim, porque elas podem ser uma ótima fonte de geração de falácias, assim, porque aí, então acho que essa, tipo, fecho, pelo menos aqui, essa foi a nota que marca, que eu deixei bem alta, assim, caixa alta aqui nas minhas notas. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, e você aqui, ó, você aqui, momento locutor, momento radialista, momento, sei lá, apresentador de TV, você que curte o tema de produtos, ou você que tá envolvido na comunidade de produtos, tem coisa nova da K21 vindo aí, tá começando, o Product Play, dê uma olhadinha no nosso backstage, vai estar um link pra você lá no k21.link/LoveTheProblem, que tem muito conteúdo muito massa, olha só, pena que pra apresentador não ia servir muito, porque aqui, né, a habilidade de como fazer a frase é um pouco duvidosa, né? Mas a gente tem bastante conteúdo lá sobre desenvolvimento de produto, para que você possa evoluir a sua carreira, a sua visão de produtos e tudo mais. Love the Problem tá no YouTube também, então a gente vem falando isso nos últimos episódios. Se você consome conteúdo pelo YouTube, Love the Problem sai no seu agregador de podcast favorito e também no YouTube. Então se inscreva lá no nosso canal do YouTube da K21 e ative lá o sininho, ativa o sininho no Spotify, também tem sininho no Spotify para você receber as notificações de quando tem conteúdo novo, mas aqui a gente tem ali, né, nosso hábito, toda segunda-feira tem um novo Love the Problem, em algumas quartas-feiras sai aí o xadrez corporativo, que o Rafa Albino citou, então de vez em quando sai um conteúdo, por isso que é importante ativar o sininho lá no Spotify e também no YouTube. E a gente vai ter episódio 100, e agora eu vou olhar no calendário, porque aqui é importante esta informação. Porque no momento que estamos gravando, eu estou me comprometendo que este episódio sai na próxima semana. Então este episódio saindo na próxima semana, esse episódio está, se tudo der certo, esse episódio está no ar no dia 13 de dezembro de 2021. Se você está ouvindo ele em 2035, só lamento. Essa informação que eu vou dar não vai ajudar em nada você. Mas se você ouviu hoje, no dia que saiu, dia 13, você tem mais alguns dias para ficar atento e atento
50 com a gravação do episódio número 100, que vai rolar uma gravação ao vivo no dia 16 de dezembro. Então fique de olho, vai sair a gravação, a gente vai transmitir no YouTube, a gravação vai ser ao vivo e o episódio número 100 sai no dia 20 de dezembro. Então aí vai ser um momento comemorativo, o episódio número 100, um marco aqui na história do Love the Problem. Então é isso. Temos pra fechar o salve, que rolou um salve aqui, é meio futebolístico o salve, Rafa, eu vou pedir ajuda talvez pra você. Você é um cara que curte futebol, não curte? Sou. Você curte futebol, Clara? Não muito, não, assim, sei pouca coisa, vai. Tá bom, então eu vou trazer o salve aqui, daí vocês me ajudam, porque eu não sou do futebol. Não tá aqui na minha rotina de esporte. Olha que eu gosto de esporte, mas o futebol não é. Mas tem aqui um salve do João Vitor. Falou, manda um salve pra massa do Galo, bicampeão brasileiro. E diz ele, o Galo ganhou. É isso. O Galo ganhou. Aí pra todo mundo que é lá de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, ou que de alguma forma é fã do Atlético Mineiro, sabe que essa fila, ela durou exatos 50 anos. O quê? Ô, louco. Então, o Atlético Mineiro, curiosidades aqui, o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro desse, né, desde que foi criado o Campeonato Brasileiro de Futebol com esse nome que a gente tem, que foi em 1971. E aí, o mais louco de tudo, e aí em 2021, o Atlético Mineiro foi bicampeão, né? Então ganhou de novo aqui em 2021. O mais doido de tudo é que, assim, o Dadá Maravilha, que era o grande centroavante, né, da época ali de 71, ele tá vivo e ele foi a pessoa que foi buscar o troféu do Atlético, assim, pra levar pra comemoração e tudo mais. Então eu achei muito bonita a festa da galera aí do Galo, assim, nesse final de semana, né, que foi a premiação, porque tinham muitas pessoas que foram importantes nessa jornada do Galo. Então, e aí vai com uma conexão aqui, né, a importância da jornada, né, pô, o Dadá foi um cara importantíssimo lá 50 anos atrás, assim, e a diretoria e todo o time do Atlético Mineiro ali teve esse cuidado de trazer uma pessoa importante e outras, assim, né, várias pessoas que foram ali, né, muito, muito relevantes pra comemorar, porque, pô, 50 anos depois você ser bicampeão brasileiro, assim, é um belo de uma conquista. Então, inutilidade pública aqui sobre futebol. Ainda bem que temos o Rafa, ainda bem que temos pois o Rafa, né? aqui. Mirei num conhecimento generalista sobre futebol e acertei num conhecimento específico, olha isso. Porque no máximo eu sabia que o Galo era o Atlético Mineiro. Isso eu acho que eu traria pra complementar o salve do João Vitor, mas ia ficar por isso. Nem isso eu sabia direito. Aí, eu já... Isso que eu falei que eu entendi um pouco. Então tá, se você quer deixar o seu salve, deixa o seu salve lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, tem um cardzinho lá no Interage com a gente, manda um salve. Então coloca o seu salve lá. Rafa, muito obrigado pelo papo. Clara, muito obrigado por ter trazido esse tema, por ter ajudado a abrir essa discussão, assim, que começou. Espero que ela se espalhe. Comentem lá depois, no cardzinho desse episódio, que discussões que rolaram na empresa de vocês, na comunidade de vocês e tudo mais, que daí a gente acompanha por lá. Então, muito obrigado, Clara, muito obrigado, Rafa. E temos aqui mais um episódio do Love the Problem. Até mais! Valeu! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.